Dando prosseguimento nas apresentações de seminário que visam obtenção de crédito na disciplina Medidas Elétricas e Instrumentação, ministrada pelo professor Dr. Fadul Ferrari Rodor no segundo semestre de 2020 na Unifei Itabira, abordaremos o tema Medição de vazão, onde será feito um apanhado dos principais métodos desse tipo de medição. Aqui estão os principais temas que iremos discorrer. Trataremos de medidores de área variável, conhecidos também como rotâmetros, medidores de vazão eletromagnéticos, ultrassônicos, vórtice, turbina, vazão mássica e, por fim, efeito Coriolis. Nosso trabalho é composto pelos integrantes Davidson Pereira, Fernando Camargo, Luiz de Souza, Tiago Queiroz e eu, Thales Silveira, que darei prosseguimento à apresentação. Primeiramente, gostaria de apresentar o conceito de vazão, que, segundo Gerard Delmer, é a quantidade de fluido, líquido gasoso ou sólido particulado que atravessa a seção transversal de um duto por unidade de tempo. Por definição, temos que vazão mássica é a massa de fluido por unidade de tempo medida em kg por segundo. E vazão volumétrica, o volume de fluido por unidade de tempo medido em metros cúbicos por segundo. Isso seguindo as unidades do SI. Medidores de área variável, mais conhecidos como rotâmetro. O primeiro medidor de área variável com corpo flutuante foi inventado por Karl Kurtes, na cidade de Aachen, na Alemanha, no ano de 1908. Felix Mayer fundou a primeira indústria, Deutsche Rotawerk, que reconheceu a importância dessa inovação. A Deutsche Rotawerk melhorou a invenção com novas geometrias do flutuante e do tubo. Flutuante a gente trata como se fosse o corpo que flutua ali dentro daquele êmbolo. Coppers inventou uma nova geometria especial para o interior do tubo que permitia a leitura em escala linear. Ele graduou aquela tubulação. A marca Rotameter foi registrada pela empresa britânica Dick Rotameter em Crawley, que ainda hoje existe, tendo sido posteriormente passado pelo nome de controle de empresas KDG Instruments, Solartron e, por último, a grande que a gente conhece hoje em dia na instrumentação, que é a Emerson Process, junto com Andreas Hauser e diversas outras fabricantes de instrumentos, mundialmente vista em plantas industriais. O medidor de área variável é um dispositivo utilizado para medir a vazão de um líquido ou gás dentro de um tubo. Ele também é conhecido como rotâmetro. Ele ganha esse jargão principalmente em área industrial. O medidor de vazão de área variável é, em geral, constituído por um tubo transparente, com a escala graduada, e uma boia, que se move livremente dentro desse tubo. O equilíbrio entre essa boia e o fluido é atingido quando a diferença de pressão do fluido compensa a força gravitacional. À medida que o fluido aumenta, maior a área entre o corpo flutuante e as paredes do tubo, fazendo com que o corpo flutuante seja empurrado para cima. Os flutuadores utilizados podem ter diversos formatos, sendo que as esferas e os elipsoides são os mais comuns. Por quê? Porque esse fluido passa através dessa boia, essa boia movimenta no seu próprio eixo, e isso faz que, por visualização, seja possível perceber se o fluido está parado ou se tem uma vazão ali dentro daquele tubo. E também é possível perceber que esse flutuador ele precisa vencer a força da gravidade e ele também tem que respeitar a densidade do líquido. Por quê? Do fluido, no caso. Porque ele tem que ser projetado para isso. Porque o fluido passando numa alta velocidade levaria esse êmbolo, essa boia, para outra extremidade do rotâmetro e tamparia o orifício, causando turbulência na vazão do fluido que passa ali por dentro do êmbolo, do próprio rotâmetro.
Aqui nós temos um modelo de rotâmetro. A gente consegue ver uma seta na parte superior indicando o sentido do fluxo. A gente vê a escala graduada. Logo embaixo a gente tem o flutuador, de diâmetro pequeno nesse caso, e a escala graduada e as duas conexões. Dentre as vantagens que se encontra nesse tipo de medição, podemos frisar que o medidor de vazão de área variável não requer qualquer alimentação externa, uma vez que utiliza as propriedades do fluido em conjunto com a gravidade para medir o fluido caudal. Também o medidor de vazão de área variável é um dispositivo de construção bem simples, que pode ser fabricado em grandes quantidades a partir de matérias de baixo custo. Das desvantagens, nós temos que, por depender da força da gravidade, o medidor de vazão de área variável deve sempre estar orientado verticalmente com fluidos a circular no sentido ascendente. Isso porque, senão, o fluido empurraria o êmbolo para baixo, tampando o orifício externo por onde o fluido passa. Por depender das propriedades do fluido, a escala de um dado medidor de vazão de área tem precisão apenas para uma dada substância. Das características do fluido, a que tem maior destaque é a densidade, sendo que a viscosidade pode também ter um papel significante na especificação. Os corpos flutuantes são, em geral, projetados para serem insensíveis à viscosidade, embora seja raramente verificado nas especificações dos fabricantes. Para ultrapassar esse problema, diferentes medidores de vazão de área variável podem ser substituídos para diferentes viscosidades ou diferentes escalas. Medidores de vazão de área variável, em geral demandam o uso de vidro ou outro material transparente para que seja possível ver a posição do corpo flutuante e se situar em relação à escala graduada. E isso pode limitar a utilização a aplicações com fluidos corrosivos. Em geral, também não são facilmente adaptáveis para leituras automáticas, embora flutuantes magnéticos sejam utilizados para automatizar esse processo. Dando prosseguimento, iniciaremos a tratativa sobre os medidores de vazão eletromagnéticos. A invenção dos medidores eletromagnéticos de fluxo é atribuída a Bonaventura Tulliman, que foi um padre benedito e professor de matemática na escola do mosteiro de Heidelberg. Ele publicou em 1941 um trabalho intitulado Método Elétrico para Medição e Velocidade de Líquidos. Com base em suas experiências com fluxo laminar e turbulento, ele foi capaz de demonstrar que a velocidade média do fluxo de um tubo pode ser determinada à medida da diferença de potencial entre dois pontos em um tubo, sem que seja necessário saber a distribuição de velocidades no tubo. O padre nunca patenteou sua invenção, e a primeira vez que ele falou em público sobre essa invenção foi na inauguração da unidade de produção de medidores eletromagnéticos da Endress-Hauser, que é uma empresa gigante no setor de instrumentação. Para começar a explicar o princípio de operação desse dispositivo, é imprescindível notar que ele só funciona com líquidos condutores. Isso porque esse equipamento só funciona se houver uma diferença de potencial elétrico resultante da separação dos íons presentes no meio, ali, no fluido. No líquido condutor existem cátions e ânions, que estão homogeneamente distribuídos no espaço. Nesse caso, no interior da tubulação. Essa homogeneidade é percebida em todo líquido ali que percorre essa tubulação. Entretanto, no interior do medidor é aplicado um campo magnético capaz de separar os íons das cargas opostas, os cátions dos ânions. E esse fenômeno ocorre graças à força de Lorentz, no qual diz que na inexistência de campos elétricos, toda a carga em movimento no interior de um campo magnético é defletida com a força proporcional à carga, a intensidade do campo e a velocidade da partícula, além de levar em conta fatores geométricos. A separação das cargas no interior do medidor gera uma diferença de potencial elétrico que será medida pelos polos e processada pelo circuito eletrônico, que permite conhecer a velocidade do fluxo assim. A diferença de potencial gerada entre os dois eletrodos não é de simples cálculo. Entretanto, num caso idealizado, onde o campo pode ser considerado uniforme, o perfil de fluxo é o ideal e o tubo está completamente cheio. Aí a gente pode fazer a seguinte afirmação, seguindo a lei de Faraday, que a tensão elétrica gerada é dependente do campo magnético
velocidade média e diâmetro interno do tubo. Ou seja, num tubo de diâmetro d, imerso no campo magnético B, e cujas partículas se movem com velocidade média v, é gerada a tensão elétrica de módulo E entre os eletrodos. E esse é o resultado direto da lei de Faraday. Na imagem à esquerda a gente pode observar o comportamento das cargas passando junto ao fluido na tubulação, onde estão todas dispersas, quando não há fluxo. No lado direito, quando o fluxo é aplicado, que as cargas são separadas para cada lado da tubulação. Aqui nessa figura nós temos o design do medidor de fluxo, que é composto por uma seção tubular feita de material isolante ou por um material metálico revestido, e isso é necessário para evitar os curtos-circuitos. Bobinas ou ímãs permanentes para gerar um campo magnético, eletrodos para medir a diferença de potencial gerada pela separação dos íons, e por cima ali os cabos que vão para o circuito eletrônico, responsáveis por filtrar, amplificar e transmitir o sinal provenientes dos eletrodos. No tipo AC, o sentido do campo varia, e varia de acordo com a mesma taxa com a qual a corrente passa pela bobina, geralmente obedecendo à frequência da rede elétrica, mas também pode ser utilizado outras frequências a depender do fluido que vai ser utilizado. As vantagens a gente tem que são melhores para a determinação do comportamento instantâneo de transiências de fluxos pulsantes e que reduzem os efeitos da polarização dos eletrodos. E como desvantagens que quando o fluido é um mau condutor, a frequência não pode ser elevada, porque o relaxamento dielétrico não é instantâneo, e que induz sinais espúrios de corrente alternada nos circuitos de medição. Nos do tipo DC, nós temos como vantagens que não induz sinais espúrios de corrente alternada no circuito de medição. Circuito de medição que é eletrônico e apresenta certa fragilidade. E como desvantagem, aumenta os efeitos da polarização dos eletrodos. Em suma, nós temos que o medidor eletromagnético é um método não invasivo, ou seja, ele não interfere no fluxo. Além disso, não tem obstruções no tubo, por isso pode medir vazão de fluidos sujos, corrosivos, abrasivos e com sólidos em suspensão. Pode medir fluidos laminares e turbulentos. É pouco sensível à viscosidade, densidade, temperatura, pressão e até mesmo pela condutividade. E não possui peças móveis que se desgastam rapidamente. Também é muito preciso. Como desvantagens, temos que exige a condutividade mínima para o líquido. O princípio de funcionamento requer que o tubo sempre esteja cheio e os fluxos assimétricos também implicam em erros. O eletrodo precisa estar em contato com o líquido e se por acaso formar bolhas no interior do tubo, isso pode dificultar a medida. Ele tem que ser montado em linha, né? O que exige uma linha alternativa para fazer bypass. E a calibração dele é feita por medição e precisa de energia elétrica, o que limita a sua utilização comparado com o rotâmetro. Continuidade, falaremos sobre os medidores ultrassônicos. O medidor ultrassônico de vazão mede a velocidade do fluido com ultrassom para se obter a vazão desse fluido. A maioria dos medidores ultrassônicos utiliza energia elétrica para excitar o cristal piezoelétrico até que sua frequência de ressonância seja alcançada. Essa frequência é transmitida através do fluido na forma de uma onda. Existem vários tipos de medidores de fluido ultrassônico disponíveis no mercado, e eles são escolhidos através da necessidade e da aplicação do fluido a ser medido. Também leva-se em consideração o formato do tubo, fixação do medidor, o tipo do fluido transportado e alguns outros aspectos a depender do projeto. Cada um desses medidores utiliza um método de medida diferente para obter a vazão do fluido, no qual discorreremos a seguir.
Medidor ultrassônico que utiliza o método de tempo de trânsito. O medidor de vazão ultrassônico a tempo de trânsito mede o tempo gasto pela energia ultrassônica ao atravessar a seção de um tubo, dirigindo-se ora a favor e ora contra o fluxo do fluido dentro desse tubo. Os tempos de propagação de onda a favor e contra o fluxo são diferentes. Isso ocorre porque quando a onda viaja a favor da vazão, a sua velocidade é levemente aumentada, e quando viaja contra, a sua velocidade diminui. Essa diferença de tempo de trânsito da onda é proporcional à vazão do fluido. Existem diversos tipos de geometria que podem ser utilizados, mas as mais simples delas correspondem ao medidor de fluxo com dois transdutores ultrassônicos de contrapropagação. Os transdutores são separados por uma distância conhecida ao longo da direção e da propagação do fluido. Se a velocidade do som do fluido é conhecida, pode-se determinar a velocidade do fluido. E a partir dos tempos de trânsito a montante e a jusante, ou seja, antes e depois da instalação do instrumento, é possível que a velocidade do fluido seja conhecida. Assumindo que o fluxo é paralelo ao eixo do duto e que intercepta o caminho do sinal acústico com o ângulo θ, definidos aqui nas equações, os tempos de trânsito a jusante, que corresponde à equação do lado esquerdo, e a montante, indo de 1 para 2, na equação do lado direito, podem ser calculados. E esses tempos são dependentes da distância, da velocidade do som no fluido e da velocidade do fluido na tubulação, dependente do ângulo no qual é instalado o sensor. Pode-se notar que as velocidades do fluido dependem diretamente da diferença dos tempos de trânsito medidos. Sendo assim, qualquer erro na medida dos tempos irá acarretar um valor do fluxo equivocado. E nesse método também, pelas expressões matemáticas, a gente tem como avaliar que esse medidor pode variar de 1 até 5% da vazão medida. Combinando as equações anteriores, a gente vê que a velocidade do fluido na tubulação depende quadraticamente da velocidade no som do fluido e que o tempo de deslocamento no sentido de ida e de volta é subtraído e dividido por 2 vezes essa distância, a depender também do cosseno do ângulo de onde está instalado esses sensores. Nessa imagem temos o esquema de funcionamento de um medidor de vazão ultrassônico por tempo de trânsito. Note que o ângulo θ deve ser diferente de 90 graus para o correto funcionamento do medidor. O próximo método de funcionamento para medidores ultrassônicos utiliza o efeito Doppler, onde sinais acústicos de frequências conhecidas são transmitidos através do fluido, refletido por partículas presentes no mesmo e capturados por um receptor. Os sinais são analisados, levando-se em conta a diferença de frequência entre os sinais recebidos e enviados. O resultado na diferença da frequência pode ser diretamente relacionado com a velocidade das partículas que se movem no fluido. Assumindo que a partícula está se movendo com fluxo e a onda no ultrassom forma um ângulo θ com o eixo da tubulação, a variação da frequência é dada por... A gente pode perceber que essa variação depende da frequência transmitida pelo transdutor, pela velocidade do fluido na tubulação, sobre a velocidade do som no fluido, isso tudo multiplicando o ângulo do trajeto em relação ao eixo da tubulação. Rearranjando e isolando a velocidade, nós temos que o termo é dependente da variação da diferença da frequência transmitida e recebida, que multiplica a velocidade do som no fluido, sobre 2 vezes a frequência transmitida pelo transdutor, que multiplica o cosseno do ângulo do trajeto. Na imagem podemos ver um sensor de efeito Doppler instalado em uma tubulação. Como dito anteriormente, o sinal recebido pelo sensor difere do sinal transmitido. Isso ocorre porque o som é espalhado pelo fluido em movimento. A gente pode ver também a seta em vermelho sinalizando o sentido da vazão. Medidores do tipo Vortex. Os medidores de vazão
do tipo Vortex são utilizados para medir o fluxo volumétrico de gases, vapores e líquidos em tubulações completamente cheias. O princípio de medição é baseado na teoria de vórtices de von Karman. O tubo de medição contém um obstáculo plano, após o qual ocorre rastro de vórtex. A frequência f dos rastros de vórtex é proporcional à velocidade v. O número adimensional de Strouhal descreve a relação entre a frequência dos rastros de vórtex, a largura b do obstáculo e a velocidade média do fluxo v. Isso a gente pode ver pela equação 6. À medida que a velocidade do fluxo aumenta, a frequência dos sinais acústicos gerados nos sensores piezoelétricos também aumenta. Assim, a medição de vazão é feita pela medição indireta da velocidade do fluido. A eletrônica capta essa informação dos sensores e faz a avaliação da velocidade média por comparação. Aqui na tubulação, a gente pode verificar por esse corte que o fluido percorre a tubulação, passando por dentro do instrumento, onde ele encontra o obstáculo plano. Esse obstáculo gera os vórtices, e esses vórtices são percebidos ali pelo sensor. E a frequência dos vórtices aumenta com o aumento da vazão. Das vantagens dessa medição do tipo Vortex é que o medidor não possui partes móveis e o componente de medição possui uma estrutura simples. A vazão volumétrica do medidor de vazão dos vórtices não é afetada pelos parâmetros térmicos como temperatura, pressão e densidade. Ele mede o fluxo de líquidos, gases e vapores e tem aplicações amplas e é altamente preciso. As desvantagens: a gente tem baixo desempenho anti-vibração. As vibrações externas provenientes ali da tubulação da estrutura podem causar erros de medição e podem até fazer com que ele não funcione corretamente. O choque de alta velocidade do fluxo ali vindo, principalmente se tiver alguma bomba ou alguma válvula que dê choque ali no fluxo, né? Que faça esse fluxo vir numa velocidade extremamente alta e polida com o sensor, causa vibrações no corpo do vórtice e reduz a precisão de medição. Ele necessita tubos retos. Na hora de montar, você precisa de partes, tanto a montante quanto a jusante, você precisa de linhas retas na tubulação. E por ele ser extremamente sensível à vibração, ele não é adequado a fluxo pulsante. Medidores do tipo turbina. Os medidores de vazão do tipo turbina são projetados para maximizar o rendimento e minimizar a queda de pressão, mantendo a vazão uma faixa estendida e oferecer uma saída de pulso linear à vazão. Eles minimizam a incerteza de medição. Conforme o fluido passa pelo medidor, ele colide com as lâminas da turbina que estão livres para girar. E a velocidade angular do rotor da bobina ele é proporcional à velocidade do fluido que passa ali através dessa turbina. Assim se dá a medição de velocidade do fluido nesse método. Aqui nós temos a vista explodida e por dentro da tubulação percorre o fluido, no qual passa ali pelo rotor. Esse rotor, em formato de turbina, gira e a unidade eletrônica que está alocada logo ali em cima da tubulação, no corpo do sensor, ele converte essa velocidade angular em grandezas elétricas para que possa ser convertido em sinal e medida a velocidade. Esse tipo de sensor ele é preciso, ele abrange uma alta faixa de medição, pode-se medir alta pressão com ele, e ele não requer ser instalado na vertical e não precisa de ficar com o tubo cheio, como nos métodos anteriores. Desvantagens a gente tem que é difícil de manter as características de calibração por um longo tempo, ele necessita ser recalibrado, ser aferido, e ele só pode medir fluidos laminares, ou seja, fluidos líquidos. Ele não pode trabalhar ali com
uma polpa de minério, não pode trabalhar com material que contém sedimentos, por exemplo. Falaremos agora sobre medidores de vazão máxima. É necessário se medir vazão máxima quando temos fluidos voláteis, ou seja, fluidos que se expandem facilmente com a mudança de temperatura. A gente precisa utilizar o cálculo da vazão máxima ao invés da vazão volumétrica, já que ela fornece uma medida mais precisa. Dessa forma, podemos dizer que a vazão máxima é responsável por medir a massa de um fluido ou um gás que passa por uma área por um período de tempo específico. Quando falamos de vazão máxima, a unidade padrão é o quilograma por segundo e pode-se calcular a velocidade do fluxo e a densidade do fluido ou ainda com a massa e o fluido ao longo do tempo. Hoje as tecnologias estão avançando para a experimentação, no qual nos permite, através dos conceitos passados anteriormente, dos métodos que a gente passou anteriormente, medir a vazão máxima. E também a gente pode utilizar o método que está sendo mais aplicado na indústria atualmente para medir fluidos laminares, que é a vazão máxima de Coriolis, no qual trataremos no próximo tema. A gente pode enfatizar a aplicação da medição de vazão máxima na medição de gases em processos de semicondutores. Os gases são voláteis, monitoramento de área em instalações de energia nuclear, processamento de substância química e filtragem e detecção de vazamentos em sistemas inertes, por exemplo. De vazão por efeito Coriolis. A gente normalmente estuda o efeito Coriolis. A gente tem o primeiro contato com ele ali no ensino médio, onde os professores de geografia mostram para a gente que a circulação atmosférica, dos ventos, que tendem aí do centro para os polos, ele tem a velocidade ali mudada, E essa velocidade alterada foi percebida e expressa matematicamente em um artigo sobre rodas d'água em 1835 por Gaspar Gustav de Coriolis, que recebeu o nome desse efeito em sua homenagem. E na expressão que ele obteve, a gente tem que a aceleração ela é dependente da velocidade de rotação e da velocidade perpendicular ao eixo de rotação. Na expressão da equação 8, a gente vê que a força de Coriolis é proporcional à velocidade angular, velocidade de rotação e a massa. E por isso a gente pode chamar o medidor de Coriolis como medidor de vazão de massa. A gente tem aqui no tubo de medição de um medidor de vazão de Coriolis, a gente tem uma bobina de transmissão que faz o tubo vibrar na frequência natural. E a gente tem os captadores, que são chamados de pick-offs, um de entrada e um de saída, que estão posicionados na extremidade. Esses pick-offs medem o movimento do tubo e a frequência com que ele vibra. Então, a gente tem duas situações primárias que necessitam ser observadas para entender qual é o princípio de funcionamento. Primeiro, sem vazão ou com tubo vazio. Imagina que você tem que parar o processo e não tem mais vazão através do tubo de medição. E mesmo sem vazão, a bobina de acionamento do medidor continua a fazer o tubo vibrar. Então, os pick-offs, os sensores, criam ondas de sinal de vibração. Elas geram movimento de um tubo em relação ao outro. E esses sinais são captados em fases, já que a gente não tem nenhum fluido passando ali pela tubulação. Significa que eles estão em movimento sincronizado. Isso indica que não há vazão passando ali pelo medidor. Bom, quando a gente tem algum fluido, simulando aí que o processo a ser medido está em funcionamento, o fluxo nesse caso cria o efeito Coriolis. Ele causa uma pequena reviravolta de uma diferença de tempo entre as captações dos pick-offs de entrada e saída.
E se analisarmos os sinais, podemos ver que as ondas mudaram de fase e não estão mais sincronizadas. Com esse pequeno atraso entre elas, nós podemos calcular a taxa de vazão de massa. A taxa é diretamente proporcional ao tempo do atraso. Você também pode fazer uma medição de temperatura para calcular o fator de compensação, que no caso é aplicado à equação que mede a vazão ali nesse tipo de sensor. Aqui nós temos a disposição dos elementos dentro do tubo, na figura esquerda, sensores e drive no interior do tubo. E logo à direita a gente tem o padrão de saída com o sinal com o tubo vazio, onde a gente tem as duas ondas em fase. Caso tivesse um fluido percorrendo por essa tubulação, essas ondas não estariam mais em fase. E isso se dá pelo efeito Coriolis. Aqui nós temos a alocação dos elementos no interior do instrumento e normalmente o instrumento ele é fabricado nesse padrão U, com dois tubos por dentro. Também pode ser fabricado com o formato I, né, que é o formato da própria tubulação, e também com um tubo só. Mas esse modelo de um tubo só é um pouco mais raro de se encontrar. Bom, para finalizar nosso trabalho, a gente gostaria de fechar com essa charge do blog Automação e Carpus, no qual mostra o sensor ali aparentando ser mais velho, passando uma lição de moral, né? Dizendo, moleque, você ainda tem muito a aprender sobre vazão. Na verdade, a gente tem que aprender sobre todos esses temas que foram discorridos ao longo da disciplina, porque a instrumentação é algo tão usual na indústria e nos abrange uma série de conhecimentos, o qual o engenheiro de controle de automação e elétrica estarão lidando diariamente. Gostaria de agradecer a possibilidade de poder aprofundar um pouco nos estudos e de estar apresentando esse trabalho aqui para todo mundo que cursa a disciplina. A divisão das atividades foi elaborada para que o trabalho pudesse ser concluído com êxito e os créditos podem ser visualizados. Por fim, aqui estão listadas nossas principais referências. Muito obrigado.